e disse: Eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, de menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: Dá aqui a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espada com que havia nela e pô-la diante de Saul e disse Samuel: Eis que o que foi reservado está diante de ti. Come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo eu: tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. 25 e último. Então desceram do alto para a cidade e falou com Saul sobre o eirado. Amado Deus e Pai celestial, aqui está esta palavra que o Senhor tem nos dado como base para a ministração desta noite. Prepara os nossos corações, Pai Santo, para receber esta palavra, no nome santo de Jesus. Que o Teu Espírito Santo seja um instrutor a cada um de nós. No nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Podeis tomar assento exaltando ao Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Queridos, é claro que quando nós lemos este texto, que está também em conexão com Juízes, capítulo 6, conforme está aí no nosso fly, e o tema da ministração é o padrão da providência divina. Tomamos esses 2 textos, estas 2 histórias verídicas acerca de Gideão, quando o anjo do Senhor apareceu a ele, e também este texto onde Saul encontrou-se com o profeta Samuel, para falar um pouquinho sobre o padrão da providência divina. Glória a Deus. Pergunta-se: quem acredita que Deus, o Jeová Jiré, continua sendo o Deus da sua provisão, pode levantar a mão bem alto, acima da cabeça, e glorificar a Deus. Aleluia. Então todos nós acreditamos, confiamos e esperamos que o Jeová Jiré é e continua sendo o Deus da nossa provisão. Aleluia. É claro que quando nós falamos em provisão, há uma tendência de pensarmos logo em alimento, sim ou não? Porém, ao que se propõe essa palavra, não somente para a provisão alimentar, mas para todas as necessidades que precisamos, Deus é o nosso provedor. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Agora, na Bíblia, Deus sempre ele repete um padrão. Como nós conhecemos a história, já até foi ministrado aqui em um tempo bem curto, acerca de Gideão. Quando o anjo encontra Gideão amassando o trigo no lugar de amassar uvas, nós já conhecemos quando o anjo chega, elogia a sua perspicaz, elogia o seu trabalho e a sua valentia e declara: varão valoroso, o Senhor é contigo. Glória a Deus. Porém, a resposta que Gideão dá para o anjo do Senhor, ele fala exatamente olhando para a sua pequenez, para a sua limitação humana e por aquele momento sociopolítico que está vivendo Israel. Todos nós que conhecemos um pouquinho da Bíblia, que somos estudantes da Bíblia, sabemos que todas as vezes que Israel passa por uma prova é porque tomaram a iniciativa de frustrar a Deus nos seus propósitos, ou seja, desobedeceram a Deus, foram para caminhos que contradizem a determinação de Deus, e Deus retirava a mão de proteção e o adversário encontrava as brechas necessárias para poder afligir Israel. Em Gideão era exatamente o que estava acontecendo, né? Mas assim, o cenário é o mesmo. O cenário, tanto na história de Gideão quanto na história de Saul, é o mesmo cenário. Qual o cenário, pastor? O cenário de crise que vivia Israel. Em Gideão, a crise era uma crise externa, era uma crise que vinha sob uma pressão psicológica frustrante, que era a opressão dos midianitas. Sabemos da história. Israel plantava, mas não colhia. Por quê? Porque os inimigos, no período da colheita, vinham, colhiam e levavam tudo. E Israel ficava então a ver navios, ficava com fome. Então era uma crise terrível que afetava a alimentação nesse sentido. Então, nesse cenário acontece o clamor. Deus ouve o clamor do povo e observa entre aqueles homens e vê a destreza de um homem, Gideão, que estava ali fazendo algo diferente dos outros. Gideão não estava andando com a multidão. Pastor, como é que a multidão estava andando? Eles não tinham alternativas. O medo estava presente e eles corriam o risco de serem assaltados pelos midianitas, e acontecia de fato, e eles ficavam com fome. Gideão vai na contramão da multidão. Ele procurou uma estratégia. Ele foi para um lugar que não era o lugar próprio, o lugar habitual de se fazer aquele processo com o trigo. Ele foi para o lugar que ele achou oportuno, e ali ele foi malhar o trigo. O que é malhar o trigo? Malhar o trigo é separar o grão da palha do trigo, e tem que ser num lugar aberto, onde o vento bate. Porque lembra quando Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás pediu vocês para cirandar igual o trigo. Como é que ciranda? Sacode na peneira, joga para cima, o vento bate, a palha vai embora e o trigo cai na peneira. Então era assim que se malhava o trigo. Mas Gideão, ele vai para um lugar escondido e ele faz esse processo, que certamente é mais demorado. Um lugar trancado, um lugar onde era um ambiente fechado, não tinha vento, então era tudo mais difícil. Porém,
foi a alternativa que Gideão encontrou para ser diferente. Glória a Deus! Glória a Deus! Quem quer andar com a multidão, diga glória a Deus. Quem não quer andar na contramão da multidão, diga eu quero. Eu quero andar na contramão da multidão. A multidão quer Barrabás. Quem está na contramão quer Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então é assim que acontece no cenário de Gideão. E o anjo chegou ali, viu a estratégia e disse: é esse aí. Esse é o homem que eu preciso para dar vitória para Israel. Deus não precisa de uma multidão para dar a vitória. Deus não precisa de ocasião favorável para dar a vitória. Deus não precisa de homens valentes para dar a vitória. Ele precisa de homens dispostos a pagar o preço, a ter estratégia, a não se entregar ao inimigo. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. No tempo de Gideão, diga comigo, no tempo de Gideão, a crise era uma opressão externa, midianita. Diga midianita, inimigos de Israel. Eu abro um parêntese para aplicar esta palavra. Quantas frustrações o crente tem passado por situações externas que atinge o seu psicológico, atinge a sua estrutura cristã, atinge muitas vezes a sua família, atinge muitas vezes o seu ministério, atinge muitas vezes a sua chamada. Por quê? Porque não teve uma estratégia de se sair daquela situação. Acomodou-se, resolveu entregar para o inimigo. Já estou acostumado, eu planto, mas entrego para o inimigo. Gideão foi diferente. Gideão foi na contramão da multidão, disse: não, está errado isso aqui. Eu vou procurar um meio de sustentar minha casa, minha família. E sabe o que eu descobri? Que não foi só aquele momento não. Gideão tinha reserva. Quem crê que Gideão tinha reserva, diga comigo. Gideão tinha reservas. Pastor, como é que você sabe? Pergunte. O texto diz. Porque quando o anjo disse para ele: olha, vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos do midianita. Aí ele fala aquela coisa toda, lembrou que ele era pequeno, era o menor da tribo de Manassés, e por isso a família dele era menor dessa tribo, ele era o menor, tudo pequenez, tudo pequenininho. E o anjo disse: não. Aí ele disse assim: bom, já que eu sou escolhido, eu vou fazer uma prova. Fica bem aí esperando. E eu vou aonde? Lá em casa fazer o quê? Matar o quê? Matar um cabrito. Epa, Gideão tinha cabrito. Não era crise? Era crise, mas Gideão tinha cabrito para oferecer para anjo. E fazer bolo. E fazer farofa. Então Gideão era esperto. Eu tenho a impressão, irmão Lima, que não era a primeira vez que ele estava no lagar malhando trigo. Já era um hábito. Então ele tinha as suas reservas. Diga comigo, Gideão tinha cabrito. Gideão tinha farinha. Então Gideão tinha reservas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.
Muito bem, o mesmo cenário acontece com o senhor Saul. Igreja, Saul era um homem bonito. Em Israel, do ombro, o texto bíblico diz assim, ó, do ombro para cima não tinha ninguém mais belo do que Saul. Isso quer dizer que ele poderia até ser um pouquinho assim, ruinzinho do ombro para baixo, mas do ombro para cima, em todo Israel não tinha ninguém mais belo que Saul. Isso quer dizer que a aparência de Saul era 10, era top, né? E aí o que acontece? Saul era filho de Quis. Diz o texto bíblico que esse Quis, que é o pai de Saul, ele tinha um poder aquisitivo de médio para cima. Ele tinha posses. Mas chegou um momento que as jumentas desse Quis se perderam, se extraviaram. E quem vai atrás? Saul, bonitão, né? Ei, vai atrás da minha jumenta porque se perderam. Ou seja, igreja, isto aqui é algo inerente àquele contexto histórico. Os filhos eram obedientes aos pais. Pode ser feio, bonito, tinha que ir atrás da jumenta mesmo. Por quê? Porque fazia parte da prosperidade da família do pai. Se perderam. E ele fez o quê? Mandou Saul com o seu moço ir atrás das jumentas. Pastor, mas ele era próspero, será que não dava para ele deixar para lá? Não. Jesus falou que o pastor tinha 100 ovelhas e se perdeu uma, e ele foi o quê? Atrás de uma. Imagina as jumentas aí que nem sei lá quantas eram. A jumenta era o transporte da época. Era o transporte, era o caminhão aí, D20, esses caminhões, era o transporte de carga da fazenda. Então ele foi para lá, foi atrás, passou o primeiro dia, para a montanha tal, para a aldeia tal, segundo dia, terceiro dia e nada. E ele pensou consigo, falou com o seu moço: olha, é o seguinte, vamos embora voltar, porque o meu pai vai deixar de se preocupar com jumentas e agora vai ficar preocupado conosco, vamos embora voltar. E o menino, o ajudante, o auxiliar 10. Rapaz, eu ouvi dizer que nessa cidade aqui tem um vidente. Vidente é o mesmo que profeta. Vamos falar profeta? Então, eu ouvi dizer que tem um profeta nessa cidade, que ele diz as coisas que acontecem. Vamos lá consultar, de repente ele vai dar o caminho certo dessas jumentas. E ele disse: mas eu não tenho mais comida, meu pão acabou. Mas o menino tinha pão. Viu, Israel? O menino tinha pão. Ele disse: eu tenho um aqui, eu tenho um pão que eu não mexi. Vamos lá no profeta, porque tinha que dar uma oferta para o profeta. Repete comigo, igreja. Tinha que deixar uma oferta para o profeta. Muito bem, foram lá. E aí acontece o versículo 19 que nós lemos. E aí ele chega e fala com o profeta e diz assim: por favor, o senhor sabe me dizer onde é a casa do profeta? Eu sou o profeta, vem cá comigo. Meus amados, aqui vai falar da provisão. Diga comigo: Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aleluia! O Deus da provisão. Deus não espera que eu esteja em um altar orando, jejuando e consagrando quando Ele quer operar. Ele não precisa, entenda, Ele não precisa da minha ajuda quando Ele quer operar, quando Ele tem um projeto, quando Ele tem uma chamada. É necessário orar? Sim. É necessário jejuar? Sim. É necessário consagrar? Sim. Mas Deus não depende disso. Isso é para minha edificação espiritual. Deus não dependeu
de Gideão ser um homem forte, gigante, tanto que, quando ele escolheu aquela quantidade de homens para o seu exército, Deus mandou que ele diminuísse de uma forma drástica o número do seu exército, 32.000 para 300. Todavia, Gideão confiou na providência ou na provisão de Deus. Aleluia! E Saul, o pai de Saul próspero, mas Saul estava cansado, frustrado, exausto por completo. A missão que lhe foi dada, ele não conseguiu resolver. Mas só que Deus tinha um plano. Assim como tinha um plano, recebeu o holocausto que Gideão colocou em cima daquela penha, consumiu, ou seja, comeu na presença de Gideão. Aleluia! E lá no Oriente, nos tempos bíblicos, quando alguém comia com outro, é porque tinha uma aliança, concordava em alguma coisa. Então aquele ato divino estava dizendo: Gideão, não te preocupa não, eu tomo a tua frente agora. Eu não preciso de 32.000 homens. Eu vou te dar a vitória, eu vou providenciar, mas é eu que vou, não é você. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui, quando Saul está exausto, já está tudo preparado, ele não sabia. O profeta já havia mandado separar. Quando você continua lendo o texto que nós paramos no 25, quando você continua lendo o texto, você vai ver aquilo que eu vou parafrasear aqui. Ora, quando ele chega, diz aqui o texto que ele convida Saul para junto de uns 30 homens que eram convidados, pessoas ilustres que foram convidados para aquele banquete. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Alguém já foi convidado para um banquete aqui? Levante a mão e glorifique a Deus. Você ficou ou não ficou feliz por ser convidado para um banquete? Agora imagine o melhor prato, o melhor pedaço. Não estamos falando, pode ver no texto que ele diz assim, ó: ei, cozinheiro, garçom, pega aquela parte que eu mandei você guardar para este momento. E diz lá o texto que era a coxa. O pernil estava guardado para Gideão. O pernil. Agora pergunte, pastor Albino, para quem era o pernil do sacrifício? Vou melhorar. Quando era trazido a oferta e era queimado, qual era a parte que ficava para o sacerdote? Diga assim. Qual era a parte que ficava para o sacerdote? O pernil. Pernil, a melhor parte, era reservada para o sacerdote. E agora foi separado para Gideão. Para Saul. Saul chega ali e o banquete está pronto. Comer pernil. Pernil era comida de sacerdote. E ele foi ali, tranquilo, comeu e agora foi ouvir: tu vai ser príncipe, tu vai ser príncipe. Aí ele comeu: mas o quê? Eu sou menor, igualzinho Gideão. Eu sou o menor, agora da tribo de Benjamim. Benjamim vivia uma crise. Quando você lê o finalzinho do capítulo 20 de Juízes, você vai ver a crise que passou a tribo de Benjamim. Quase ela seria extinta. Foi necessário haver uma coalizão de todas as tribos, uma estratégia, um projeto para salvar a tribo de Benjamim. Então, Saul vem dessa tribo, vivia em crise ali também. Por isso que eles, é menor, eu sou menor, sou dos menorzinhos. Como é que eu vou
Mas Deus, mais uma vez, não precisa de um homem que esteja na maior tribo. Não precisa a pessoa estar num nível social muito alto para que Deus resolva, para que Deus haja. Quando Deus tem algo para realizar, aleluia, Ele faz. Ele é o provedor. Ele é o provedor. A crise aqui na tribo de Benjamim, e por ocasião, era uma crise interna. Diga comigo, uma crise interna. Era uma pressão psicológica que vinha sobre todo Israel por uma pressão interna. Qual era o clamor? O clamor era: queremos um rei que nos represente, um rei que vá adiante de nós. Por quê? Porque Deus, é verdade, todas as vezes dava vitória para Israel quando se humilhava, mas eles queriam um rei que o representasse materialmente, que tomasse a frente, tomasse as decisões por eles. E eles clamavam ao Senhor, e Deus disse: bom, já que eles querem um rei, e Samuel preocupado foi lá orar ao Senhor. E Deus disse assim: não te preocupa não, pode ir, Samuel. Não é a ti que eles estão rejeitando, rejeitando a mim, rejeitando ao Senhor. Mas Deus, mesmo assim, quando o povo clama, quando eles buscam, aí o Senhor faz toda essa preparação. Deus preparou um banquete para Saul, mas não estava preparando só um banquete para Saul. Olha só, como nós estamos falando dos dois textos, Gideão foi o homem escolhido, mas Deus não estava escolhendo só um líder para vencer os midianitas. Deus estava escolhendo também um juiz para determinar agora, resolver as questões políticas, sociais de Israel. Não era só um guerreiro. É por isso que Deus viu em Gideão a valentia, um homem cheio de estratégia. É esse que eu quero, é esse que vai agora julgar Israel. E agora Saul era um homem bonito. Saul era um homem que, apesar de não ter, digamos assim, resolvido aquela missão, mas ele não desistiu. Ele passou 3 dias atrás dos animais do seu pai. Então Deus escolhe aqui Saul. Glória ao nome do Senhor. Vamos adiantar. Quando Saul chega naquele lugar e que o cozinheiro já sabia, e que é lançado aquela alimentação, Deus não estava escolhendo só um rei. Deus estava resolvendo uma questão de todo Israel. Amém? Primeiro rei de Israel. Agora, interessante, nós vamos chegando aqui para finalizar. Vamos dar um salto bem grande para finalizar. Por conta do nosso horário, temos a nossa Santa Ceia. Em muitos momentos, Deus age sutilmente. É a providência que muitas vezes a pessoa pensa assim: aconteceu por acaso. Aconteceu por acaso. Ou então, como é que diz? Foi sorte, né? Foi a sorte. Foi uma coincidência. Mas não. Tem momentos que a providência de Deus chega de uma maneira sutil que a pessoa não percebe que Deus estava arquitetando e projetando tudo. Pastor, tem exemplo na Bíblia? Tem 2. Nós não vamos detalhar porque a igreja conhece. Quem não conhece a história de Radassa? Radassa foi quem? Rainha Esther. Ela sabia o que estava acontecendo quando ela foi tirada lá de Suzã, da sua habitação, e foi levada para o harém do rei Assuero. Ela sabia de alguma coisa? Era uma jovem, uma adolescente. Ela sabia de alguma coisa? Não. Mas
tem uma palavra que está escrita em Esther, capítulo 4, versículo 14, que o seu tio Mardoqueu diz para ela o que mesmo? Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Agora o importante é bem aqui, ó. Diga comigo, igreja, 2, 3. Quem sabe se não foi para este tempo que você foi erguida a rainha? E a igreja que conhece a história pode glorificar a Deus, porque Esther, ainda adolescente, foi tirada do seu povo, foi trazida para o palácio de um reinado diferente do seu, mas Deus a estava projetando para este fim. Que fim? Através dela ser feito um decreto para que os judeus não fossem exterminados. Deus traz providência muitas vezes de maneira sutil. De repente a tua crise pode ser externa ou interna. Deus já está providenciando alguém, aleluia. Deus já está providenciando alguma coisa. Muitas vezes as perdas, tanto faz de opressão externa ou de opressão interna, Deus age nas crises, Deus age sutilmente, Deus providencia o socorro na hora da angústia, aleluia. Deus providencia o socorro. Pode ser que ninguém entenda, mas você que já passou por esse processo, você há de confirmar: é verdade, pastor, eu já passei por isso. Então, qual é a palavra para quem nunca passou, ou por quem está passando, ou para quem está passando por um processo de crise, de perda? E a perda aqui, no caso dos animais de quiz, não se perderam, foram achadas. Bendito é o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que quando Samuel apartou-se de Saul, o Espírito Santo de Deus se apoderou de Saul, e Saul começou a profetizar no meio dos profetas, e criou-se em Israel um provérbio que dizia: porventura Saul está profetizando? Quando o homem, quando a mulher de Deus estão cheios do Espírito Santo, pode vir crise de fora, pode vir crise de dentro, você vai glorificar ao Senhor, acreditando na providência de Deus. Outra vez, Deus agindo na sutileza. Quem não lembra de Ruth a Moabita? Ruth a Moabita, ela não tinha direito em Israel, porque ela era de Moabe, mas Deus já estava providenciando alguém que pudesse a remir, que pudesse a trazer para dentro de Israel, aleluia. Enquanto havia crise na vida de Ruth, Deus estava preparando um Boaz e colocou Ruth na genealogia de Jesus Cristo. Aleluia! Aquela mulher não tinha direito, mas Deus providenciou para ela. Uramandarabassoia. Ibicandarabassa. Aleluia! Glória a Deus.
O Senhor me deu esta palavra, eu dentro de uma crise, de uma perda, aleluia, mas eu entreguei nas mãos do Senhor, porque enquanto Satanás está tramando crise e trazendo externamente, de alguma forma, um empecilho, uma cilada, para tentar tragar o povo de Deus, o Senhor está providenciando algo para trazer a providência. Aleluia! Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. É muito bom quando Deus visita você em uma crise. As perdas, quando você está em comunhão com Deus, elas não significam muita coisa, que são coisas materiais. O medo fazia com que Gideão fosse lá para trás, para um quarto separado. Frustração, ainda questionou com Deus: se eu sou maior, se eu sou isso, por que acontece isso? Então, a crise muitas vezes tira a fé, abala a fé. Saul frustrado com perda, ocupado com coisas materiais, mas o Senhor já o tinha escolhido para ser o primeiro rei de Israel. E você? Qual é a sua crise? O que te faz perder até a fé? Esfriar na fé? Mas tem outra. Aqui é Deus agindo de uma forma sutil, que você não percebe. Meu Deus, Ruth casou com Boaz. Que coincidência! Coincidência não, Deus prepara. Mas Deus também, Ele usa a providência soberana e transforma o mal em bem. Pastor, Deus faz isso? Faz. Deus transforma o mal em bem. Eu vou ser muito rápido. Todos lembram da história de José, filho de Jacó, sim ou não? O que foi que os irmãos dele fizeram? Fizeram o bem para ele? Fizeram o mal. Jogaram na cisterna. Eu não vou nem me ater às pressões psicológicas. Ei, sonhador, ei. Hoje era um bullying, né? Bullying. Que maldade. Você pode repetir comigo? Que maldade! Ele foi levar alimento para os irmãos. E os irmãos às vezes dizem: meu irmão, obrigado. Ou o senhor estava com uma sede, estava com uma fome. Graças ao bom Deus que você trouxe esta merenda para nós. Não, pegaram ele, jogaram dentro de uma cisterna. Tire-me daqui, Rubem, tire-me daqui. O propósito era matar. O propósito era ceifar a vida dele. Mas para a culpa não ser tão culpada, viram uma caravana de compradores de escravos, ismaelitas. Vamos vender para não ficar tão culpado. E quando o papai perguntar, a gente disse: foi um bicho comeu ele. Vamos pegar a túnica colorida, sujar de sangue aqui, te mato. Até aí mataram um inocente só para sujar de sangue. Que coisa, né? Enfim, foi vendido para o Egito. Você sabe o que aconteceu? Injustiça aqui, chegou lá, injustiça lá, vendido como escravo, padeceu o que padeceu, foi lançado injustamente na prisão, revelou o sonho do padeiro e do copeiro, esperando uma oportunidade de sair. Saíram, esqueceram dele. Mas um dia Deus já estava preparando um primeiro-ministro para o Egito. Deus já estava preparando alguém para o Egito. Aí Deus transforma o mal
em bem. Aleluia! Coloca aí, por favor, Gênesis 50, versículo 20. Quando os irmãos agora deu fome, vão lá para o Egito, porque lá tinha comida. Canaã toda estava em crise econômica, não tinha comida. E aí quando chegam diante dele: ô meu irmão, é tu mesmo? Não acredito que é tu. Aí José disse para os seus irmãos: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus, aleluia, o intentou ou transformou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Aleluia! Igreja do Senhor, tem momento que alguém tem que pagar o preço. José pagou um preço altíssimo. Deus tinha um propósito, estava preparando um primeiro-ministro, porque você sabe que o faraó disse assim: ó, eu só sou maior do que tu no trono, o resto é tu que manda no Egito. Olha o que Deus estava transformando, olha o que Deus pode fazer. Hoje você pode estar sendo sacrificada, pagando um preço. Pode ser que você esteja sendo injustiçada, mas o Senhor já está providenciando. Eu digo isso em nome de Jesus Cristo, como ministro do Evangelho. Eu profetizo que Deus transformará este mal em bênção, porque Ele é o Jeová Jiré, o Deus provedor. O Deus provedor. Glória a Deus. Vou concluir. Mas tem a providência do sustento eterno. O sustento eterno. 1 Reis, capítulo 17, 2. Nós não vamos ler tudo, só um versículo. Capítulo 1 Reis, capítulo 17, versículo 2. Passa para o 3, 4, 5. Aqui. Eu vou recitar aqui, até o 16, vou logo dizer o que é. Disse o Senhor, para quem? Para Elias: eu ordenei a quem? Aos corvos, que ali te deem sustento. Dispõe-te e vai a Sarepta. Ordenei ali uma mulher viúva que te dê sustento. Deus tem um sustento. Deus tem um sustento. Havia fome em Israel, sim ou não? E Elias foi para onde? Se esconder lá para um ribeiro de Querite. Enquanto tinha água, Elias, ele estava lá, né? Tem água, aí o ribeiro secou. Quando o ribeiro secou, e agora? E agora? Tinha pão e carne todo dia. Rapaz, mas no deserto tinha pão e carne, Jeremias. Não entra no detalhe dos corvos, né? Alguns teólogos dizem que esses corvos eram andarilhos, eram pessoas lá da terra. E outros dizem que era corvo mesmo, o animal. Não importa. Importa que tinha comida. Tinha carne e tinha pão. E quem providenciou? Deus. Quando Deus manda, pode ser urubu, pode ser gente. Deus providencia. E agora a história da viúva de Sarepta. Eu já preparei uma viúva que te sustente lá em Sarepta, mas a mulher não tinha riquezas. Queridos, Deus é tremendo, é maravilhoso. Ele é o provedor. Glória! Entregue. Pare de rastrear o prejuízo. Nesse prejuízo eu digo, meu Deus, eu passei uns 4 dias
para querer entender, não era, eu não queria outra coisa, eu queria entender a explicação. E aqui a palavra é essa, ó: pare de rastrear o prejuízo. Eu estou falando direcionado aqui, Deus está dizendo isso. Pare de rastrear os prejuízos, creia que Deus é o provedor. O outro ponto, no terceiro eu encerro: não argumente com base na sua fraqueza. Senhor, tu sabe, eu sou um verme, eu não passo de um verme, Senhor. Pare com isso, irmão. Jesus não morreu na cruz do Calvário por um verme. Ele morreu pela criatura que Ele ordenou a criação. Jesus morreu na cruz por homens e mulheres que pecaram e precisavam serem perdoados. Vai diante de Deus e diga: Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu sou a tua serva. Eu preciso de ti. Eu estou em crise porque isso está me atormentando, mas eu acredito que tu és o meu provedor, Senhor. Ah, minha fragilidade, Senhor, eu sou tão pequenino. Quando chegar no céu, Senhor, se eu for até um tapete para alguém pisar em cima, está tudo bem. Não, Senhor, você vai chegar lá e vai receber coroa de glória, porque você foi salvo. Aleluia! Oh, aleluia! Nação santa, povo escolhido de Deus, sacerdócio santo. Que negócio de vermezinho! Glória a Deus! Descanse na aliança da mesa. Aleluia! Se Deus te chamou para uma missão, a porção da sua sustentação já foi ordenada nos bastidores da história. Você não precisa mendigar o que a graça já reservou para o seu propósito, já está reservado.